Olá, aqui é o professor Mota e nessa aula nós vamos estudar funções transcendentes, em particular a função logarítmica natural, a famosa f de x igual a ln de x. Então vamos começar vendo a definição de logaritmo natural e dizer que o ln de x é o mesmo que dizer logaritmo de x na base e, esse e sendo um número irracional, aproximadamente igual a 2,71. Então, a definição de logaritmo natural é a função que é definida da seguinte forma: o ln de x é igual à integral definida no intervalo de 1 até x, de 1 sobre t dt, e esse x sendo ele positivo. O domínio do ln são os números reais positivos. Tá? Então, aqui eu tenho aqui uma função, o gráfico de uma função y igual à inversa de x, tá? A área abaixo desse gráfico, que vai acima do eixo x, de 1 até x, essa área é dada por o ln de x. Tá? Então, vejam. A derivada de ln de x em relação a x vai ser a derivada dessa integral, de 1 até x, de 1 sobre t dt, e é exatamente igual a 1 sobre x. Isso mostra que a derivada da ln é o inverso de x. A derivada da ln de x é o inverso de x. E analisando aqui a regra da cadeia, sendo u uma função diferenciável de x e u de x positivo, a gente vai já ver por que a derivada de ln de u vai ser 1 verso de u, 1 sobre u, vezes a derivada de u em relação a x. Isso aqui é a aplicação da regra da cadeia, que você pode dizer que é derivada de u sobre u. Primeiro exemplo, ele pede para calcular a derivada de y em relação a x, dada essa função y igual a ln de uma função do segundo grau, onde essa função do segundo grau é o que a gente vai chamar de u. Perceba aqui que é uma função composta, eu tenho a função ln de uma função quadrática. Tá? Então, veja, nesse caso, pela definição que foi dada da regra da cadeia, a derivada de y em relação a x será a derivada de u sobre u. A derivada de u vai ser 6x menos 6 mais 0. 6x menos 6 dividido por u, que é o próprio polinômio aqui de segundo grau. Tá bom? E agora, vou pular essa informação e retorno com ela daqui a pouco, porque eu preciso antes falar alguma coisa. No exemplo 2, eu peço para calcular a derivada de y em relação a x, dada essa função. A y agora é o ln de x dividido por x menos 1, essa fração algébrica aqui, onde ela é igual a u. Tá? Bom, fazendo a derivada só dessa função aqui de u em relação a x, nós temos aqui a regra da derivada do quociente, né? Então, seria a derivada do primeiro termo, derivada do numerador, derivada de x, que é 1, vezes o denominador, então dá x menos 1. Menos a primeira parte, que é o numerador, que é x, vezes a derivada de x menos 1, que é 1. Então, x vezes 1, que é x, dividido pelo denominador ao quadrado, por x mais 1 ao quadrado. Bom, no numerador nós temos x menos x, cuja subtração aqui dá 0, vai ficar no numerador só o número 1. Tá? Então, isso aqui é só a derivada de u em relação a x. Eu vou já deixar guardado aqui 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Mas a derivada de y, nesse caso, como nós vimos no exemplo anterior, retorno aqui para mostrar, pela regra da cadeia, é a derivada de u sobre u. Daí, então, derivada de u, já fizemos aqui, vai ficar 1 sobre x mais 1 ao quadrado, dividido por u, que é x sobre x mais 1. Então, divisão de fração, você repete a primeira, 1 sobre x mais 1 ao quadrado, e multiplica pelo inverso da segunda, x mais 1 sobre x. No numerador e no denominador eu tenho uma expressão x mais 1, na qual, nesse produto, eu posso então fazer a divisão. X menos 1 por um dos termos de x menos 1, por isso que eu cortei aqui o 2.
vai dar igual a 1. Resta aqui embaixo somente um termo x mais 1 vezes x, tá? E o numerador só vai restar 1. Então a derivada de y vai ser 1 no numerador e no denominador x, que multiplica x mais 1. Perceba que aqui tem o gráfico da função x dividido por x mais 1. Tem duas assíntotas, uma horizontal que passa no y igual a 1, uma assíntota vertical que é y que passa no x igual a menos 1. Tá? E assim vai ser feita o gráfico dessa minha função y igual a x dividido por x mais 1. E aí você vai ver que nesse caso aqui, a gente vai deixar também isso daqui um pouco mais para frente, para analisar essa questão do domínio. Mas já vai ser logo aqui em seguida. Veja que da definição de logaritmo, logaritmo de n, esse n é o logaritmando, essa é a base, né? Esse aqui é o próprio logaritmo. Logaritmo de n da base a sendo igual a x, isso só ocorre se somente se o a elevado a x é n. Mas tem algumas exigências, é que essa base seja positiva, seja maior que zero, tá? E diferente de 1. E o logaritmando, que é o n, tem que ser um número positivo qualquer. Daí em ln de u, o e, que é a nossa base, claramente ela é positiva e diferente de 1, já que ela é 2,71 aproximadamente. Então, o que a gente precisa é que o u seja um número positivo, tá? E agora, nesse caso, a gente vai ter que, como o meu logaritmo no meu u é essa fração aqui, eu preciso que isso daqui seja maior que zero. Mas se você olhar no gráfico, nem toda ela é maior que zero. Vou ter uma parte aqui entre menos 1 e 0, que a minha função é negativa, tá? Então, só para fazer também aqui uma pequena correção, não é y maior que zero. Não é o ln que é maior que zero, é só o logaritmando aqui que tem que ser maior que zero. Então, somente, vou apagar isso aqui, ó. É somente x que divide x mais 1, que é maior que zero. E isso ocorre, então, quando x for menor que menos 1, e daqui para cá, né, porque a minha função é positiva, ó, quando essa minha parte do gráfico aqui tiver a partir do zero. Então, a partir do zero ela vai ser positiva. Então, quando x é menor que menos 1, porque desse lado ela está toda na parte de cima do x, então ela é toda positiva. E nesse lado de cá ela só vai ser positiva da partir do x igual a zero. Maior que zero, né? Tá aqui. Daí o meu domínio dessa função x dividido por x mais 1 vai ser de menos infinito a menos 1 espaço aberto, porque aqui é uma assíntota, intervalo aberto, união com intervalo aberto de 0 a mais infinito. Na realidade, o domínio não é dessa função aqui. O domínio vai ser do ln, né? ln dessa função. Porque aí é que tem essa exigência de que esse termo aqui seja maior que zero, tá? Então, só fazer que houve uma troca aqui, houve um equívoco aqui nesses dois termos que agora estão consertados. Tá, então ainda sobre isso que foi dito, eu retorno aqui para o exemplo 1. No exemplo 1, o que acontece é que também esse nosso u aqui tem que ser positivo. E aí, então, tirando aqui o valor dos coeficientes, a igual a 3, b igual a menos 6 e c igual a 8, nós vamos encontrar o delta para ver em que valores dessa função ela é positiva. Mas aí foi feito o delta, menos 6 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4ac, menos 4 vezes 3 vezes 8. Percebemos que ela é toda negativa, o delta é negativo, então isso quer dizer que ela não tem raízes, mas como A é positivo, a concavidade é para cima, ela vai ter essa configuração aqui, e o meu gráfico ele é todo positivo. Então aqui está tranquilo, porque o meu logaritmando deve ser todo positivo, e ele é todo positivo no domínio geral dessa função. Então aqui não há restrições. Tá? Diferente desse exemplo 2, que há essa restrição aqui. Tá certo? Depois a gente retorna a essa observação aqui. Vamos agora
ver as propriedades sobre a função logarítmica natural. Bom, eu vou chamar cada uma dessas propriedades de teorema e nós faremos a demonstração de cada uma delas. No teorema, se A e B são números reais positivos, então a integral de A até AB de 1 sobre t dt é a integral de 1 até B de 1 sobre t dt. Bom, a demonstração vai dizer que a integral de A até AB de 1 sobre t dt, nós vamos fazer uma substituição e vamos chamar esse t de A vezes U. E a derivada de t vai ser essa derivada de U, tá? E A vai ser a constante. Daí, no meu limite de integração, quando t for igual a A, esse A, depois você divide tudo por A, vai ficar U, vai ser 1. Se o t for A vezes B, vou dividir tudo por A, então o U vai ser B. Então, meus novos limites de integração vai ser de 1 até B, tá? E aí, então, essa integral original de A até AB de 1 sobre t dt será a integral de o A eu vou substituir por 1, o AB eu vou substituir por B, 1 sobre t será 1 sobre AU e dt será A vezes du. Vou, então, dividir A por A, vai dar 1. O que vai restar é apenas a integral de 1 até B de 1 sobre o du. E aqui eu posso, então, trocar, como aqui é só uma questão de letras, eu vou substituir essa integral de 1 até B de 1 sobre t dt. Tá, eu trago aqui o gráfico para dar uma visão interessante sobre essa questão dessa função 1 sobre t. Aqui a gente tem a área e anteriormente eu já tinha dito aqui na primeira página que a área embaixo dessa função 1 sobre x a partir de 1 até x é o ln de x. Então o que eu trago aqui é a mesma função e agora eu quero mostrar que essa área aqui, ó, que é a integral, representa a integral de A até A vezes B de 1 sobre t dt. Pelo que disse aqui o teorema 1, essa área vai ser exatamente igual a essa área que vai de 1 até B. Tá? Então eu tenho aqui uma equivalência de duas áreas dessa mesma função aqui. Muito bem, agora o teorema 2, você tendo também dois números reais positivos A e B, o ln do produto de A vezes B é a soma dos logaritmos, tá? ln de A vezes B é ln de A mais ln de B. Bom, a demonstração é que, como ln de A vezes B, pelo que foi dito na definição, é integral de 1 até AB de 1 sobre t dt, aqui eu vou usar da questão do gráfico aqui para mostrar que, como eu tenho essa integral de 1 até A vezes B, ó, seria essa área toda aqui. Eu vou dividir essa área em duas, vou dividir a área de 1 até A e de A até AB. Tá certo? É isso que foi feito aqui. Ó. Essa integral, então, ela pode ser dividida por integral de 1 até A de 1 sobre t dt, mais a integral de A até AB de 1 sobre t dt. Tá? Então, entenderam a questão, essa aí está evidenciada na questão da área aqui. Então, ln de A vezes B vai ser integral, essa primeira parte eu vou repetir, de 1 até A de 1 sobre t dt, e de acordo com o teorema anterior, a integral de A até AB será a integral de 1 até B. Mas, integral de 1 até A de 1 sobre t é ln de A, integral de 1 até B de 1 sobre t ln de B. Tá? Então, aqui está demonstrado que o ln do produto é a soma dos ln's. Vamos agora ao terceiro teorema, também dado dois números reais positivos A e B, como nós vimos que o produto da ln do produto é a soma dos ln's, o ln da divisão é a subtração dos ln's. E vamos fazer a demonstração mostrando que A é igual a, se eu multiplicar por B e dividir por B, isso não altera. Agora colocando o ln dos dois termos, tem o ln de A e o ln de A dividido por B vezes B. E vimos agora há pouco o ln da diferença é a soma dos ln's.
Então, aqui eu vou ter o ln de A sobre B mais o ln de B. Bom, então daqui, ó, ln de A. Eu vou até reescrever isso aqui para ficar mais fácil ainda de entender. Vou reescrever aquela primeira parte, ln de A vai ser igual a ln de A sobre B mais ln de B, e vou subtrair ln de B dos dois membros. Então, o que vai ficar do lado direito, já invertendo aqui a posição, ln de A sobre B. O que vai ficar do outro lado vai ser ln de A menos o ln de B, que eu fiz a subtração aqui. Então, está demonstrado que o logaritmo natural da divisão é a subtração dos logaritmos. E agora, teorema 4, dado um número A real positivo e um número R racional, eu tenho que o logaritmo natural de A elevado a R é R vezes o logaritmo natural de A. Vamos fazer essa demonstração. Então, eu tenho um x positivo, x maior que zero, derivada do ln de x elevado a R, nós já vimos aqui pela função composta, pela regra da cadeia, que vai ser 1 sobre x elevado a r vezes a derivada de dentro. A derivada de x elevado a r, que é r vezes x elevado a r menos 1. Então, ou seja, derivada do ln é derivada de u. Quem é o u? X elevado a r. Derivada de u sobre u. E aí, x elevado a r menos 1 dividido por x elevado a r, você repete a base, subtrai os expoentes, vai ficar r menos 1 menos r menos r dá zero, vai ficar x elevado a menos 1. Aí esse x elevado a 1 vem para o denominador, né? O x elevado a menos 1 no numerador vai para o denominador com x elevado a 1. E então a derivada do ln de x elevado a r é r dividido por x. E a derivada agora de r vezes o ln de x, veja que eu estava derivando aqui, ó, com r no expoente. Aqui eu estou multiplicando, estou derivando com r multiplicando o logaritmo natural. Bom, a derivada disso daqui, isso aqui é uma constante, né? Vai ser o r vezes o ln de x, que é 1 sobre x. Então, que é r sobre x, é a mesma coisa, né? A derivada de ln de x elevado a r vai ser igual a derivada de r vezes ln de x. O que significa aqui, como essas duas funções têm a mesma derivada, eu posso dizer que uma é igual à outra mais uma certa constante. Para todo x maior que zero, já que o x é o logaritmando aqui, tá? Bom, mas aí então vamos procurar saber que constante é essa, constante k é essa. Para isso a gente pode fazer o x, por exemplo, um valor particular igual a 1. E aí a gente vai ter o logaritmo de 1 elevado a r, que é o logaritmo de 1, vai ser igual a zero. Por que que o logaritmo de 1 é igual a zero? Vou fazer essa observação aqui no cantinho. Ó. O logaritmo natural de 1 é igual ao logaritmo de e elevado a 1. E isso é zero porque e elevado a zero, pela definição, né, vai ser igual a esse 1 aqui. Qualquer número diferente de zero elevado a zero vai ser 1. Tá? Então, ln de 1 é zero. Isso aqui é bom guardar. E nós temos ainda, então, que r vezes o ln de x mais k, a segunda parte, né, o lado direito aqui da igualdade, fazendo x igual a 1, vai ser r vezes o ln de 1, que a gente já viu que dá 0, mais k. Então, tudo isso aqui vai ser 0 mais k, isso aqui é 0, então, né, 0, mais k aqui é k. Bom, dessa igualdade aqui, isso é igual a isso, então k é igual a zero. E se o k é igual a zero, nós podemos dizer que o ln de x elevado a r, daqui, ó, dessa expressãozinha aqui, o ln de x elevado a r é igual a r vezes ln de x mais zero, né? Então, vai ficar só isso. Bom, e se A é um número real positivo, nós podemos dizer que o ln de A elevado a r é igual a r vezes o ln de A, que é isso que nós queríamos demonstrar. Ok, agora do exemplo 3, eu quero encontrar a derivada dessa função ln de 2x mais 1 elevado ao cubo. Daí, então, eu vou fazer o seguinte. Solução aqui. Então, a gente vai ter que y, vou repetir aqui a função ln de 2x
menos 1 ao cubo. E isso daqui, pela definição das propriedades que nós vimos, vai ser 3 vezes logaritmo natural de 2x menos 1. Agora, fazer a derivada dessa função y em relação a x, aqui eu tenho uma constante vezes uma função ln e uma função composta, né? Será igual a 3 vezes a derivada do ln. A derivada do ln é a derivada de u, esse daqui é o meu u, derivada de u sobre u. Derivada de 2x é 2, derivada de menos 1 é 0, então aqui será igual a 2. Isso é derivada de u, sobre 2x menos 1. Daí, então, a derivada de y em relação a x será igual a 6 dividido por 2x menos 1. Bem simples, né? Não tem dificuldade nenhuma aqui, não. Bom, agora, procurando a derivada de x em relação à derivada do ln do módulo de x, a gente vai fazer o módulo de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Daí, a derivada de ln de módulo de x será a derivada do ln da raiz quadrada de x ao quadrado, que isso será igual a derivada de ln de raiz quadrada de x ao quadrado. Isso aqui é como se fosse o u, né? Vai ser 1 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado vezes a derivada da raiz quadrada de x ao quadrado. Derivada da raiz quadrada de x ao quadrado é x. A gente pode ver isso aqui no cantinho. Aqui embaixo, ó, fazer a derivada da raiz quadrada de x ao quadrado. E eu posso reescrever isso aqui como sendo aqui eu posso escrever como sendo x ao quadrado elevado a 1/2, a derivada disso daqui. Bom, eu vou ter então que aqui vai ser a derivada, esse 1/2 desce multiplicando, x ao quadrado elevado a menos 1/2, vezes a derivada de dentro, que é 2x. Então, esse 2 eu posso dividir com esse 2, e aí o que vai restar aqui vai ser o x. Aqui vai ser x ao quadrado no numerador, x ao quadrado elevado a 1/2. Ou seja, vai ser x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado. Que é isso aqui, exatamente essa parte aqui. E aí, raiz quadrada de x ao quadrado vezes a raiz quadrada de x ao quadrado. A gente vai ter x ao quadrado, o numerador vai ficar 1 vezes x dá x. E aqui, divisão de potência de mesma base, eu vou cortar, aqui eu tenho x vezes x, vou cortar um desses x de cima com um de baixo, vai ficar só 1 sobre x, tá? Então, a derivada do ln de módulo de x é igual a 1 sobre x. E pela regra da cadeia, sendo uma função diferenciável de x, então a derivada do ln do módulo de u, que u é uma função, tá? É 1 sobre u vezes a derivada de u em relação a x. Eu vou chamar essa informação aqui de 1, tá? Que a gente vai precisar dela depois. E aí agora vamos resolver esse probleminha, esse exemplo 4 aí. Dada essa função y igual a tudo isso daqui, eu quero encontrar a derivada. Agora, eu vou fazer aqui o módulo de y será igual ao módulo de tudo que está ali. Módulo da raiz cúbica de x mais 1 dividido por x mais 2 vezes x, raiz quadrada de x mais 3. Isso eu posso reescrever do seguinte modo. Isso daqui vai ser o módulo da raiz cúbica de x mais 1 dividido pelo módulo de x mais 2 vezes o módulo da raiz quadrada de x mais 3. Bom, e agora fazendo o ln,
à direita e à esquerda, a gente vai ter que o ln do módulo de y vai ser igual ao ln dessa função todinha. E veja que a gente tem aqui, ó, uma divisão de termos, certo? Eu vou escrever aqui, ó, ln de tudo isso aqui, que é o módulo de raiz cúbica de x mais 1. Aqui o módulo de x mais 2 e o módulo da raiz quadrada de x mais 3. Então, ó, aqui eu tenho uma divisão no meu logaritmando e aqui uma multiplicação. Eu vou dizer então que isso aqui vai ser o ln é igual a essa primeira parte aqui, ó, eu vou reescrever como sendo x mais 1, o módulo, né, de x mais 1 elevado a 1/3. E aqui mantém a mesma coisa, x mais 2 e o módulo x mais 2 e o módulo da raiz quadrada de x mais 3. Tá, então aqui, ó, nessa primeira parte, o ln disso daqui será 1/3. Esse aqui, expoente, vem aqui para baixo multiplicando, será 1/3 do ln de x mais 1. E como aqui é uma divisão no logaritmando, eu posso subtrair o de cima. Lembra que o logaritmo da divisão é a subtração dos logaritmos, né? E aqui é um produto, então eu vou fazer aqui uma subtração e uma soma. Essa subtração então será menos o ln de x mais 2. Tá? Aqui seria uma soma, mas devido a essa subtração, aqui vai fazer uma subtração também. E aqui eu poderia ter reescrito, vamos reescrever isso aqui de outro modo. Eu vou reescrever isso aqui como sendo x mais 3 elevado a 1/2, que é a raiz quadrada, né? Então aqui seria 1/2 de ln de x mais 3. Do módulo de x mais 3. Tá? Isso daqui tudo então vai ser o ln de y, do módulo de y. Muito bem, então fazendo agora a derivada do ln de y, o y é uma função composta. Nós vamos ter aqui a derivada de y em relação a x. Ln de y vai ser 1 sobre y, né? 1 sobre y. Eu só inverti. Derivada do ln vai ser 1 sobre ln de y, é 1 sobre y pela derivada de y. E aqui vai ser então 1/3. O ln, derivada do ln de módulo de x mais 1, vai ser 1 sobre x mais 1. Menos a derivada do ln de x mais 2 em módulo é 1 dividido por x mais 2. Menos ainda 1/2 vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x mais 3. Daí a gente vai ter então que essa derivada de y vai ser igual a vou dividir aqui por y, então aqui vai ser um y, que multiplica, tirando o MMC de todo esse termo aqui, nós vamos ter aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6, que multiplica x mais 1, que multiplica x mais 2, que multiplica x mais 3. E aí tudo isso aqui dividido por x mais 1 restará 6, que multiplica x mais 2, que é x mais 3. Eu vou colocar logo essa resposta para a gente não perder muito tempo aqui. Aqui será 2x ao quadrado mais 10x. Mas você pode desenvolver esse MMC aqui, tá? E verificar essa continha aqui. Mais 6 menos 6x ao quadrado
menos 24x menos 18 menos 3x ao quadrado menos 9x menos 6. Eu subestimei aqui o traço de fração. Bom, então a derivada de y em relação a x será igual a o meu y, que é tudo isso daqui, a raiz cúbica de x mais 1, dividido por o x mais 2, vezes a raiz quadrada de x mais 3. E agora, resolvendo tudo isso que está aqui, e dando mais simplificado, claro, né? Aqui a gente vai ter 6, que multiplica x mais 1, que multiplica x mais 2x mais 3. E o numerador, nós ficaremos com menos 7x ao quadrado, tá? Porque será 2x ao quadrado menos 6x ao quadrado, a menos 4, com menos 3, menos 7x ao quadrado, menos 23x, depois você pode conferir, menos 12. E aí, então, desse produto, nós vamos ter que isso daqui será igual a menos 7x ao quadrado menos 23x menos 12, dividido agora por 6 vezes aqui no numerador tem um x mais 1 elevado a 1/3, aqui embaixo x mais 1, então 1/3 menos 1 vai dar menos 2/3, que ficará no denominador 2/3. Aqui o x mais 2 tem aqui, então será x mais 2 ao quadrado, que é um produto, né? E x mais 3 vezes x mais 3 elevado a meio. Então será x mais 3 elevado a 3 meios. Pronto, está feito aqui a derivada dessa função. Tá, o processo 4, do exemplo 4, é chamado de derivação logarítmica. E de 1, que é 1, é onde eu disse que eu ia precisar disso aqui. A derivada do ln do módulo de u é derivada de u sobre u. E ainda da definição de integral para números reais, nós temos que a integral de u elevado a n du vai ser igual a, sendo o n diferente de menos 1, você vai usar a regra da integral da potência, que é u elevado a n menos 1, você soma uma unidade ao expoente, e esse expoente aqui então será o denominador da fração mais uma constante, já que aqui é uma integral indefinida, né? Mas se o n for igual a menos 1, isso aqui será igual à integral de u elevado a menos 1, é o ln do módulo de u mais a constante. Tá bom? Então agora, para finalizar, vou fazer esses dois exemplos aqui. A integral de x ao quadrado dx dividido por x ao cubo mais 3. Tá? Isso daqui, então, será igual a você fazendo, vamos fazer aqui, ó, o x ao cubo mais 1, vamos chamar de u. Então, a derivada de u será igual a 3x ao quadrado dx. Tá? E x ao quadrado dx, que é o nosso numerador, será igual a 1/3 de vezes du. Daí, então, essa integral de x ao quadrado dx dividido por x ao cubo mais 1, a gente pode reescrevê-la como sendo 1/3. Esse 1/3 que vai ser o du, já vou colocar aqui fora. Tá? Da integral de 1 sobre u. Tá? De novo, porque o denominador aqui é u. X menos 3 é u. O numerador é x ao quadrado dx, que vai ser 1 du. Então, 1 du. Tá? E aqui teria esse 1/3 que eu já coloquei fora do integrando. Então, isso daqui será igual a 1/3, que multiplica a integral de u du, é o ln de u,
mais uma constante. E esse u, então, retornando a variável x, será 1/3 do ln, quem é o u? X ao cubo mais 1. Mais a constante. Pronto. E por fim, o exemplo 6, eu quero a integral agora definida de 0 até 2, de x ao quadrado mais 2 dividido por x mais 1. Aqui requer que a gente faça a divisão desse polinômio para que a gente possa ter, então, uma fração aqui própria, né? Então, nós vamos dividir x ao quadrado mais 2 por x mais 1. X ao quadrado dividido por x vai ficar x. X vezes x ao quadrado, vem para cá, menos x ao quadrado. Mais x vezes 1 dá x, vem para cá, menos x. Fazendo a sominha aqui, a gente vai ter, então, menos x mais 2. Dividindo menos x por x, o resultado aqui será menos 1. Menos 1 vezes x dá menos x, vem para cá, mais x. Menos 1 vezes mais 1 dá menos 1, vem para cá. Menos 1 vem para cá, mais 1. E aí, fazendo a soma aqui, a gente vai ter aqui 0 e aqui 3. Muito bem, então eu vou reescrever aquela minha integral de 0 a 2 de x ao quadrado mais 2 dx, ou dx aqui, dividido por x mais 1. Isso daqui será a integral de 0 a 2. Bom, x ao quadrado mais 2 dividido por isso daqui, nós vamos ter x menos 1, mais o 3 que multiplica o 1 sobre x mais 1, né? Tá, então, isso porque, eu vou escrever aqui para ficar bem claro. Bom, usando o algoritmo aqui da divisão, nós temos que x ao quadrado mais 2 vai ser igual a x mais 1, que multiplica x menos 1, mais 3, certo? O que eu quero é essa divisão. Então, quando eu fizer essa divisão aqui por x mais 1, vou fazer essa divisão aqui também por x mais 1 e aqui também por x mais 1. Tá? Então, aqui divide aqui dá 1. Então, a integral disso daqui vai ser a integral de x menos 1 dx mais 3 vezes a integral de 0 até 2 de 1 sobre x mais 1 dx. Muito bem, agora o que nós vamos ter dessa igualdade é que integral de x é x2, x ao quadrado sobre 2. Integral de menos 1 vai ficar menos x, tudo isso aqui vai de 0 até 2. Mais 3 vezes a integral de 1 sobre x mais 1 vai ser o ln de x mais 1 em módulo, isso de 0 a 2. Então, agora, o que vai restar será, quando x for 2, aqui vai ficar 2 ao quadrado é 4, 4 dividido por 2 vai ser 2 menos 2. Quando for 0, x elevado a 0 elevado ao quadrado dá 0, aqui vai dar 0, então aqui também vai zerar, mas, então aqui já zera toda essa derivada aqui toda vai ser 0, né? Mais 3 vezes o ln de 2 mais 1, que é 3, menos o ln de 0 mais 1 é o ln de 1. E o ln de 1 nós já vimos que isso daqui dá 0. Bom, portanto, o resultado final aqui será 3 vezes o ln
de 3. E assim nós finalizamos essa aula sobre função logarítmica natural e função transcendente. Um abraço, até mais.